Fala aí, meus amigos do canal, aqui com vocês, João Carlos Espíndola. Eu trago aqui um conteúdo muito importante para o TJ São Paulo de direito constitucional, que é o tema nacionalidade. Nacionalidade, pessoal, é muito difícil não ser cobrado numa prova de concurso público quando este conteúdo é muito difícil de não ser cobrado quando ele está no edital. Porque assim, às vezes a banca, ela deixa um ou outro conteúdo do edital sem cobrar. Por exemplo, processo civil. Processo civil você tem uma imensidão de material. São muitos artigos de processo civil. A banca não consegue cobrar todos. Direito constitucional são menos artigos e, consequentemente, a banca acaba cobrando ali uma questão de cada tópico ali, mais ou menos. Às vezes duas até. Então, nacionalidade, com certeza, estará na prova do TJ São Paulo. E aí tem uma coisa muito mais importante ainda que faz desse assunto ainda mais importante, que é a atualização que houve no ano de 2023 ou foi 24, a atualização que trata dos apátridas. 2023, tá? A redação aí dada pela emenda constitucional é 131 de 2023, tudo bem? Esse assunto aqui é muito importante. Então vamos aqui para nacionalidade. Vamos lá então. Da nacionalidade, capítulo 3, são brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Aqui você precisa ficar esperto. Veja bem, vamos supor que tem um casal de italianos no Brasil, tá? Então os pais são estrangeiros, mas eles não estão a serviço da Itália. Por exemplo, eles não são embaixadores, não são diplomatas, ou de qualquer forma eles não estão aqui servindo a Itália, servindo ao seu país, representando o seu país. Então, porque servir ao país pode ser, por exemplo, representando o país, entende? Então, nesse caso, como ele não está representando o país aqui no Brasil, se nascer um filho deles aqui, esse filho será brasileiro. Os nascidos da República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Aí você pensa assim, João, então se este mesmo casal de italianos, esse casal está aqui, e aí esse casal está a serviço de outro país que não é a Itália, então este filho será brasileiro sim, porque apesar dele estar a serviço de um país, este país não é o seu país. Tudo bem? Então observe essa palavra aqui, seu, que eu vou colocar de vermelho, porque essa palavra aqui faz toda a diferença. Observe bem. Tem aqui um casal de japonês que não está a serviço do Japão, está a serviço de outro país que não é o Japão. Então, se nascer um filho aqui, será brasileiro. Então, são brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses pais estrangeiros, não estejam a serviço do seu país, e você entenda esse seu país como sendo o seu próprio país, tudo bem? Vamos lá. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, aqui já é o inverso. Desde qualquer deles, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser ambos, estejam a serviço da República Federativa do Brasil. Veja que a letra B é o contrário da letra A. Aqueles que nascem na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes pais estrangeiros estejam a serviço do seu próprio país, este é brasileiro. E os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil, também é brasileiro. Então veja que a criança, apesar de ter nascido lá no exterior, nasceu nos Estados Unidos, na Bolívia, na China, no Japão, na Inglaterra, não importa, mas o pai ou a mãe, ou ambos, não importa. Se um deles for pai brasileiro ou mãe brasileira, pode ser a mãe, pode ser o pai ou pode ser ambos. Qualquer deles estiver a serviço do Brasil, aí você entende que essa criança também será brasileira, tudo bem?
Aqui, a linha B é o contrário da linha A, tudo bem? Também será brasileiro se qualquer deles, ou se ambos aí estiverem a serviço da República Federativa do Brasil, mas lembre que se um tiver, já é filho, já é brasileiro nato, porque nós estamos falando aqui do quê? Nós estamos falando aqui do brasileiro nato, tudo bem? Olha aqui, ó, são brasileiros natos. Vamos lá. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Aqui você para a leitura e pensa assim comigo. Se é filho de um pai brasileiro, ou de mãe brasileira, ou de ambos, não importa. Mas pode ser um dos dois apenas, tá tudo certo. Desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Então pensa comigo. Nasceu uma criança, filha de pai brasileiro, ou de mãe brasileira, ou de ambos, tá tudo certo. E foi registrada essa criança numa embaixada brasileira lá na Holanda, lá na França. A partir do momento que registrou em uma repartição brasileira, já é brasileiro. Ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Aqui, pessoal, são dois critérios totalmente diferentes. Veja bem, se nasceu de pai brasileiro ou de mãe brasileira no estrangeiro e os pais registraram essa criança numa repartição brasileira competente, já é brasileiro nato. Já é brasileiro nato. Já é. Ou, vamos supor que os pais não registraram essa criança numa repartição brasileira competente. Eles não registraram. Observa bem aqui, a criança ela não foi registrada numa repartição brasileira competente, como uma embaixada, um consulado. Não foi registrada. Só que essa criança, depois, ela veio residir no Brasil. E, após atingir a maioridade, optem, ou seja, após atingir a maioridade, em qualquer tempo, então veja que a pessoa pode estar no último dia de vida dela, em qualquer tempo. Depois de atingida a maioridade, ela opta pela nacionalidade brasileira. Depois que a pessoa já é maior, então ela opta pela nacionalidade brasileira. Em qualquer tempo, ela opta pela nacionalidade. Essa pessoa é brasileira nata, tudo bem? Aqui o que eu quero chamar a atenção é que são dois critérios, um independente do outro. Um critério na linha C independe do outro critério. A pessoa não precisa ser registrada numa repartição brasileira competente e vir morar no Brasil e optar, depois de atingida a maioridade em qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira. Não. A partir do momento que ela foi registrada numa repartição brasileira competente, ela já é brasileira. Agora, se ela não foi registrada e depois veio morar no Brasil e optou em qualquer tempo, depois de atingir a maioridade pela nacionalidade brasileira, ela também será brasileira nata, tudo bem? Agora vamos falar aqui dos naturalizados. Quais são os brasileiros naturalizados? Aqueles que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira. Então essa aqui é a nacionalidade adquirida. A nacionalidade, o brasileiro naturalizado, ele possui a nacionalidade adquirida. Porque não é originária, ele não nasceu com a nacionalidade. Ele adquiriu a nacionalidade depois. Por isso é nacionalidade adquirida. Aqueles que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigida aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência ininterrupta por 1 ano, tá? E idoneidade moral. Então, aqueles que são originários de países de língua portuguesa, não necessariamente Portugal, mas também Portugal, não apenas Portugal, mas também Portugal, pode ser qualquer país que tenha a língua portuguesa como língua oficial. Tem a língua portuguesa como língua oficial. Exigir, por exemplo, Angola, Guiné-Bissau, não é?
e outros países. Então veja, exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Tem 1 ano ininterrupto, tem idoneidade moral, pode pedir a nacionalidade brasileira. Essa nacionalidade será concedida? Depende de ato aí do presidente da República. É um ato discricionário do presidente da República. Esse aqui da linha A. Agora, os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Já esses aqui, pessoal, se eles preencherem os requisitos, eles têm direito à nacionalidade brasileira naturalizada, se eles preencherem esse requisito aqui, os da linha B. Tudo bem? Então veja bem, quando fala aqueles que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral, àqueles que são originários de língua portuguesa. Agora, esses estrangeiros aqui, de qualquer nacionalidade, não é assim de um país de língua portuguesa. Inclusive os de língua portuguesa, se tiverem mais de 15 anos ininterruptos, entendeu? Porque veja, eles também, porque qualquer nacionalidade abarca todas as nacionalidades, abarca todas, tá? Inclusive os de língua portuguesa. Agora, os de língua portuguesa têm esse benefício aí de apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Tá? Os de língua portuguesa, mas quando se trata do segundo requisito, que é a linha B, que fala dos 15 anos residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira, aqui é qualquer nacionalidade, qualquer uma. Aqui fala, olha, os estrangeiros de qualquer nacionalidade, de toda nacionalidade, de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos e sem condenação penal. Porque às vezes a pessoa tem uma condenação civil, a pessoa tem uma condenação trabalhista, a pessoa tem uma condenação na área do direito da família. Beleza, pessoal. O direito da família é uma ramificação aí do direito civil, né? Tudo bem. Se não for penal, se não for uma condenação penal, pode ser lá na área do direito tributário, que também é uma ramificação do direito civil, porque se não for civil é penal. Mas tudo bem. Se não for penal, se não for uma condenação penal por um crime aí, uma condenação penal, aqui fala condenação penal, eu acredito que envolve crime e contravenção, eu acredito, mas aqui não vai entrar nesse mérito. Aqui não vai entrar na discussão se foi por um crime, se foi por uma contravenção, não vai. O que importa é você saber que os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeram a nacionalidade. Esses aqui são brasileiros naturalizados, tudo bem? Vamos ao parágrafo 1º. Aos portugueses com residência permanentes no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, e eu não sei se há essa reciprocidade, mas também não vai cair na prova, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa Constituição. A própria Constituição já traz as exceções, nós vamos ver daqui a pouco. Então veja bem, aos portugueses com residência permanente no Brasil, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes aos brasileiros. Esses portugueses aqui, pessoal, veja bem, agora não é qualquer país de língua portuguesa. Tá vendo aqui, ó? Agora não é qualquer país de língua portuguesa, não. Aqui são os portugueses mesmo, tá? Portugueses. Quais são os portugueses? Portugueses são aqueles de Portugal, do país, né? Portugal. Nossa, João, mas isso é tão óbvio. Pessoal, mas na hora da prova, cara, vamos ser sinceros. Na hora da prova, uma coisa que é óbvia parece ser complexa. Na hora da prova, não confia não.
Então, às vezes, a banca traz assim, os originários de países de língua portuguesa com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro. E a gente marca certo, mas não são aos originários de países de língua portuguesa. Não. Nesse caso aqui, quando há reciprocidade em favor de brasileiro, está falando de português mesmo. Português de Portugal. É óbvio falar isso, mas é preciso falar. Tá? Não é originário de qualquer país de língua portuguesa. É português de Portugal. E aí serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa Constituição, porque só a Constituição pode fazer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, porque a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados. A lei não pode fazer isso, tá? A lei não pode fazer isso. Só quem pode fazer isso é a própria Constituição Federal. Só a Constituição que pode fazer. E a Constituição faz isso. São privativos de brasileiro nato os cargos de presidente e vice-presidente da República, de presidente da Câmara dos Deputados. Ora, não é de deputado, é de presidente da Câmara dos Deputados, de presidente do Senado. Então não é senador, é de presidente do Senado, de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aqui sim. Aqui é qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal, não é do presidente do Supremo. Até porque, no Supremo, qualquer um pode ser presidente do Supremo, qualquer ministro pode ser presidente do Supremo. Então aqui é ministro do Supremo Tribunal Federal. Da carreira diplomática também não pode, tá, pessoal? Um diplomata ser brasileiro naturalizado, de oficial das Forças Armadas, oficial. Os cargos altos das Forças Armadas aí. Oficial. De ministro de Estado da Defesa. Ministro de Estado da Defesa. Não é ministro das Relações Exteriores. É ministro de Estado da Defesa. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que aqui é muito importante porque isso aqui é a atualização. A atualização cai em prova. Cuidado. Será declarada a perda da nacionalidade brasileira, que tiver cancelada a sua naturalização em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, em virtude de fraude, grave essa palavra, hein? Em virtude de fraude, em virtude de fraude, em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Então, se houver um atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático, ou e também em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização, essa pessoa vai ter o quê? Ela vai ter a sua naturalização cancelada. Nós estamos falando aqui de naturalização, tá? De um brasileiro naturalizado, tudo bem? Vamos lá aqui, ó. Será declarada a perda da nacionalidade daquele que fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira. Aqui é qualquer brasileiro que fizer, pedido expresso de perda da nacionalidade, tá? Não importa se é brasileiro nato ou naturalizado. É qualquer brasileiro que fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante a autoridade brasileira competente, ressalvadas as situações que acarretem apátridia. O que é a pessoa ser uma apátrida? É a pessoa não ter nacionalidade, tá? A pessoa não tem nenhuma nacionalidade, zero nacionalidade. Essa pessoa não tem nenhuma, tem zero nacionalidade, não tem nacionalidade. Esse é o apátrida. Então eu não posso pedir eu não posso fazer um pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira para me tornar um apátrida. Eu não posso fazer isso, tudo bem? Eu não posso fazer isso. Vamos lá. Aí as outras disposições foram revogadas e vamos aqui. A renúncia da nacionalidade
é, expressa, né, no inciso 2, que é quando a pessoa pede a perda da nacionalidade. A pessoa ela mesma está renunciando à nacionalidade. Só que isso não impede o interessado de readquirir a nacionalidade brasileira originária. Isso aqui, pessoal, teve um caso de uma mulher que ela perdeu a nacionalidade brasileira, porque na época valia a outra regra, que eu nem vou citar aqui para não confundir nossas cabeças. Mas aí ela foi para os Estados Unidos, matou o marido dela, e o fato é que ela já tinha perdido a nacionalidade brasileira e veio para o Brasil e foi extraditada. O STF concedeu a extradição. Eu acho que foi por causa disso aqui, já vi alguns professores falando que foi por causa disso. Mas depois você pesquisa aí, a mulher que matou o marido nos Estados Unidos, perdeu a nacionalidade e foi extraditada porque ela já não era mais nacional brasileira. Ela tinha adquirido a nacionalidade dos Estados Unidos, a nacionalidade norte-americana, e aí por isso ela tinha perdido a brasileira, porque naquela época era assim, se você optasse por outra nacionalidade, salvo em casos específicos que tinha lá, por exemplo, para você exercer direitos civis e tal, aí você perdia a nacionalidade brasileira. Ela perdeu a nacionalidade brasileira e foi extraditada. Agora não. Mesmo que a pessoa renuncie à nacionalidade, não impede dela pedir de volta a nacionalidade. Então eu posso renunciar à nacionalidade brasileira, eu posso dizer, eu não quero mais ser brasileiro, e depois me arrepender, falar, não, eu quero voltar a ser brasileiro. E aí a pessoa volta a ser brasileiro, tudo bem? A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Isso aqui é muito óbvio, mas é bom falar o óbvio e está na Constituição. São símbolos da República Federativa do Brasil. A bandeira, o hino, as armas e o selo. A bandeira, o hino, as armas e o selo. A bandeira, o hino, as armas e o selo. A bandeira, o hino, as armas e o selo. A bandeira, o hino, as armas e o selo. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios.